Então, pessoal, nós estamos estudando, né, os níveis de complexidade das pesquisas. Na parte anterior da nossa aula, nós estudamos o nível básico. Vimos que o nível básico principalmente pela pesquisa exploratória, pela pesquisa bibliográfica, mas nós vimos que a pesquisa exploratória é aquela pesquisa mais simples, é aquela pesquisa que eu não me utilizo assim, de muito critério de seleção de textos, de avaliação dos autores que eu vou pesquisar, enquanto que na pesquisa bibliográfica eu já passo a utilização de critérios, eu já estabeleço uma linha teórica a ser pesquisada, tá? Então, a seleção de um texto passa pela linha teórica do autor, passa pela linha teórica seguida pelo texto, tá? Eu vi que a pesquisa bibliográfica, ela também pode ser utilizada aqui nos demais níveis de pesquisa, como na pesquisa aplicada, na pesquisa de revisão de literatura e na pesquisa experimental ou de alta complexidade, tá? Então, agora nós seguimos com a nossa aula, exatamente aqui na parte da pesquisa, da pesquisa de campo, tá? Que nós chamamos, né, na pesquisa de campo ou na pesquisa aplicada, e depois o trabalho que eu vou deixar para vocês para a próxima semana, ele tem a ver exatamente com isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Se a sua pesquisa que você fez na graduação, as suas experiências de pesquisa, qual foi o nível de pesquisa e por que que você utilizou aquele nível lá naquele momento, tá? Então, e o que que você já está pensando para aqui o curso de pós, para o teu artigo, o que que você pretende produzir. Então, como nós já vimos, as questões aqui das pesquisas bibliográficas, das pesquisas exploratórias, vamos para o segundo nível, que é a pesquisa aplicada, tá? Como a gente viu, é também denominada a pesquisa de campo, tá? Essa pesquisa aplicada aqui, a pesquisa de campo, que nós chamamos, ela tem muito mais a característica da coleta das informações. É diferente da pesquisa de quarto nível, de alta complexidade, que é aquela pesquisa de laboratório, de controle, de protocolos. Claro que esta aqui segue todo um rigor, mas não tem a complexidade da pesquisa de quarto nível, que nós já vamos ver na sequência, tá? Essa pesquisa, esse segundo nível de pesquisa, ele está muito próximo, certamente, das profissões, das atividades profissionais de cada um de vocês e das nossas atividades profissionais. Porque quando é que eu faço pesquisa aplicada? Quando eu quero me aproximar da teoria, melhorar a minha prática profissional do dia a dia. Então, o que que eu... se eu tenho alguma dificuldade, alguma deficiência ou algumas situações que eu quero aprimorar o conhecimento, eu vou lá, desenvolvo uma pesquisa, com isso eu acabo qualificando a minha prática profissional. Então, nesse sentido, essa modalidade, esse nível de pesquisa, ele está muito próximo, certamente, de cada um de vocês que querem melhorar a prática profissional, tá? Normalmente, esta pesquisa, ela se realiza no contexto, né, num contexto determinado, no contexto delimitado, tá? Os sujeitos que participam da pesquisa eu também determino no projeto. Então, ao fazer um projeto
de pesquisa aplicada, você já deve pensar, onde é que eu vou, onde é que é o meu campo de pesquisa? Quem são os sujeitos que vão participar dessa pesquisa ou que devem participar da pesquisa? Em que contexto eu vou coletar? Quando eu vou coletar essas informações? Então, essa pesquisa, diferente da pesquisa exploratória e diferente da pesquisa bibliográfica, eu envolvo o contexto, né? Um contexto que eu preciso ver se eu tenho autorização para fazer a pesquisa, tem os termos de livre consentimento que eu preciso fazer com as pessoas envolvidas. Então, essa pesquisa, ela é de segundo nível justamente em função da complexidade que ela tem nessa relação teoria e prática, tá? Alguns aspectos metodológicos, né, dessa pesquisa, a gente faz muito estudo de caso, né? Quando eu estou fazendo um estudo de caso, eu estou fazendo uma pesquisa de campo, estou estudando uma determinada realidade. Eu posso estar fazendo uma pesquisa de levantamento, tá? Por exemplo, eu quero saber se os profissionais da enfermagem eles estão se sentindo seguros na atuação profissional pelo momento que a gente está vivendo. É uma pesquisa de levantamento, que eu vou apenas buscar as percepções em relação à situação pelos profissionais da enfermagem. Eu também posso fazer uma pesquisação. O que é a pesquisação? Principalmente quem trabalha em setores estratégicos, trabalha num determinado setor, que quer aproveitar o conhecimento, o seu conhecimento, para já ir construindo mudanças no contexto organizacional, ou seja, eu vou utilizar o projeto de pesquisa para fazer uma mudança no contexto profissional. A pesquisação é uma excelente metodologia. A etnografia, que ela requer uma grande participação também dos sujeitos envolvidos. Então, basicamente, na pesquisa aplicada, essas são as principais características que a gente tem e certamente vocês, em algum momento, desenvolveram, né? Eu vi que teve colegas que falaram anteriormente que fizeram pesquisas aplicadas. Vocês lembram, assim, de alguma situação de pesquisa aplicada que fizeram? Alguém poderia me relatar aqui alguma situação de pesquisa aplicada? De pesquisa aplicada? Alguém fez já alguma pesquisa aplicada no seu trabalho, na graduação? Alguém vivo aí para poder falar? A Thaís fez na graduação uma pesquisa, deixa eu só colocar aqui no chat, para eu visualizar. Tá, eu fiz na graduação uma pesquisa de banco de dados do hospital, né, no banco de dados. Isso, de certa forma, é uma pesquisa de segundo nível, tá? Que você foi a campo, você definiu um contexto, isso se caracteriza, tá aí sim, por ser uma pesquisa aplicada, tá? Você certamente definiu o objeto para a coleta de dados, então ali sim é uma pesquisa aplicada. A Andrea, eu fiz sobre o custo de produção de soja, tá?
Você é de que área, Andréia? Ah, sim, o termo, a contabilidade, perfeito, tá? Perfeito, né? Eu trabalhei já no curso de Ciências Contábeis ministrando aula 9 anos e meio, né? Então conheço muito bem o curso, daí por isso que quando que você falou em custo, eu associei que você estivesse vinculado à área de administração ou ciências contábeis. Deixa eu ver aqui a Josiara. Minha pesquisa foi a satisfação das gestantes e familiares sobre o atendimento da enfermagem em um centro. Ah, bacana, é uma pesquisa também aplicada, Josiara, tá? Você fez uma pesquisa aplicada, tá? Vamos ver o que que a Maria escreveu aqui. Eu fiz uma coleta de dados de prontuários médicos, clínica de urologia. Também, né, fizeste uma pesquisa aplicada. Vamos ver o Cláudio. A minha foi sobre cancelamentos cirúrgicos, também com banco de dados no hospital. Exatamente. A pesquisa aplicada. O Rodrigo, eu fiz sobre o uso OE na produção, eficiência na produção, coleta de dados de máquinas. Rodrigo, tu é de que área? Gestão de produção, tá? Que foi a última especialização. Perfeito, Rodrigo. Isso aí, tá? Então, gente, vocês perceberam que vocês tiveram experiências maravilhosas pelo que vocês descreveram aqui em pesquisas aplicadas. E a pesquisa aplicada ela tem essa característica de me aproximar da prática, melhorar o contexto prático, trazer a teoria para qualificar as ações que são desenvolvidas. Então, a gente olha alguma lacuna, algum problema ou alguma possibilidade de melhoria, né, no ambiente de trabalho. Exatamente este é o objetivo da pesquisa aplicada, tá, gente? Então, a pesquisa aplicada, a gente consegue enxergar melhor a importância do conhecimento, porque daí a gente está melhorando determinadas situações profissionais, aquelas lacunas que a gente enxerga, ou até problemas que a gente enxerga, então, por isso que ela é bacana, tá? Em relação a... Alguém pode me perguntar, mas professor, eu na pesquisa aplicada, essa parte teórica, eu preciso? Sim, você precisa. Você vai desenvolver a tua pesquisa de campo com que base teórica? A análise que você vai fazer, qual é a base teórica? A partir de teoria. Então, observem que quando nós trabalhamos há pouco a questão da pesquisa bibliográfica, da definição de teorias, essa parte ela é bem importante porque a qualidade da análise que você vai fazer, até da própria coleta de dados, depende ah, principalmente dos elementos teóricos, de como é que você domina o tema, porque eu faço um bom levantamento de dados, o que eu preciso levantar de dados? Isso também depende do quanto que eu conheço do ponto de vista teórico aquele tema. Então, a pesquisa bibliográfica, aliás, ela está muito presente aqui na pesquisa aplicada. Alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre aquilo que nós discutimos até agora? Se não, nós vamos adiante, tá? Nós vamos adiante. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo tranquilo? Pessoal,
esse terceiro nível, este terceiro nível, que é a pesquisa de revisão de literatura. Alguém de vocês já fez esta pesquisa de revisão de literatura? Observem que ela é diferente da pesquisa bibliográfica, tá? Muito diferente da pesquisa bibliográfica. A pesquisa de revisão da literatura, ela está no terceiro nível, eu coloco ela no terceiro nível justamente em função da sua complexidade e da demanda que ela tem, tá? Nós vamos apresentar agora os elementos que caracterizam a pesquisa de revisão da literatura e depois nós vamos conversar para ver se efetivamente vocês fizeram, né? Eu reputo que provavelmente poucos de vocês tenham feito ou quase nunca fizeram a pesquisa de revisão de literatura. Por quê? Ela tem uma complexidade enorme. Eu tenho que definir uma área temática, eu preciso definir também a bibliografia que eu vou revisar, e ela exige muito, um determinado período também a ser revisada. Então, por isso que a pesquisa de revisão da literatura, ela se encontra muito próxima, não tanto, né, da pesquisa de quarto nível, mas ela tem uma complexidade enorme pelo tempo que ela precisa para ser desenvolvida, tá? Olhe a primeira característica da pesquisa de revisão de literatura, tá? Analisa a produção bibliográfica em uma determinada área dentro de um recorte de tempo. Por exemplo, tá? Você vai pegar aqui nas revistas A1, vou dar um exemplo, de 2013 a 2016. Claro que você pode vir essas revistas, como não tem uma nova avaliação, todas elas são A1, tá? Nós poderíamos, dentro dessas revistas, no ano de 2019, no ano de 2018, quantos artigos tem que tratam do tema que você está pesquisando? Então, vocês estão percebendo, primeiro, eu tenho que ter todo um recorte do ponto de vista teórico, do ponto de vista da qualidade do texto. Então, não a revisão de literatura não pode ser em qualquer texto. Eu não posso simplesmente digitar aqui no Google e pesquisar sobre um tema. Eu preciso definir qual é o tema que eu estou pesquisando, a qualidade das revistas, do material que eu vou analisar. Então, se eu vou definir A1, o A2, então eu não posso pesquisar em todas as revistas, tá? Revisão de literatura tem todo este cuidado do ponto de vista do material a ser pesquisado, do tempo que eu vou pesquisar, se tem determinada linha teórica, eu preciso definir e encontrar os textos, os autores dentro daquela linha teórica. Por isso que eu falei para vocês há pouco, né, que esta é uma uma das modalidades de pesquisa muito complexa mesmo, tá, gente? Então, por isso que eu aponto para vocês que, se você tem tempo, se você quer se aprofundar, se você quer saber o que no Brasil, no mundo estão pensando, o exemplo que nós vimos há pouco do coronavírus, é uma pesquisa de revisão de literatura. Você pode fazer apenas uma pesquisa exploratória? Pode fazer. Agora, se você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, agora, se você quer conhecer bem e de fato o tema, a forma de você se aprofundar é fazer uma pesquisa de revisão de literatura, porque você vai ver
está? O que está sendo produzido? Claro que você vai ter que definir isso. Não pode ser, né? O Odir escreveu alguma coisa sobre o coronavírus. O Odir não é pesquisador da área, o Odir não pesquisa, não domina. Se escreveu alguma coisa, você não deve utilizar para esse tipo de pesquisa, tá? Então, por isso que a pesquisa de revisão de literatura, eu analiso a produção bibliográfica, então observem que eu falo quando bibliográfica é de primeira linha, olha aqui embaixo, tá? Revistas científicas, anais de eventos científicos, é este material que eu vou pesquisar, tá? São revistas bem avaliadas ali no Qualis da CAPES. É este material que eu preciso utilizar como matéria-prima aqui na pesquisa de revisão de literatura. Tá? Qual é o objetivo? Tá? Qual é o objetivo que eu faço uma pesquisa de revisão de literatura? Eu quero ver como é que está o pensamento, a análise, quais são as análises, justamente para que eu verificar quais são as novas ideias que a gente tem sobre o tema, quais são os métodos ou as metodologias de análise que foram utilizadas nas pesquisas sobre este tema, que procedimentos, que protocolos que foram desenvolvidos na elaboração e análise dessas ideias, tá? Então, por isso, gente, nós damos muito mais ênfase a determinados subtemas, tá? Por exemplo, eu não consigo pesquisar toda a literatura, mas eu quero pesquisar determinadas situações do tema maior, como é que os autores trabalharam, né? Por exemplo, usando o exemplo do coronavírus, que tipo de medicamentos foram aplicados durante este período, o que trouxe algum resultado, o que não trouxe nenhum resultado. São essas situações que a gente vai trabalhando numa pesquisa de revisão de literatura, tá, gente? Então, ela é uma pesquisa complexa, ela é uma pesquisa densa, mas o conhecimento que ela produz tem sido um conhecimento muito importante, né, no aprofundamento e depois na aplicação, principalmente de pesquisas mais experimentais, de pesquisas mais aplicadas. Então, a pesquisa de revisão da literatura, ela dá um bom embasamento para o desenvolvimento posterior de pesquisas aplicadas e principalmente de pesquisas de revisão da literatura. Digo melhor, pesquisas experimentais. Em que momento, quando você pode fazer uma pesquisa de revisão de literatura? Tá? A pesquisa de revisão de literatura, tá? Primeiro, você quer saber, como eu estava falando anteriormente, em que ponto se encontra o estado da arte. Quando a gente está falando do estado da arte, é a mesma coisa que estado do conhecimento sobre um determinado tema. Tá? Então, eu faço uma pesquisa, principalmente quando eu quero desenvolver alguma tese, quando eu estou me aprofundando dentro de uma área do conhecimento, por exemplo, em programas de mestrado, em programas de doutorado, é obrigatório o desenvolvimento, né, de pesquisa de revisão da literatura, justamente aonde você está fazendo a sua dissertação, está fazendo a sua tese, justamente porque se você vai desenvolver uma tese, se você vai desenvolver uma dissertação, você precisa conhecer bem a área para ver se aquilo que você está propondo já não foi desenvolvido, o assunto já não está bem analisado, até para que você consiga produzir algo de novo e avançar em termos de conhecimento. Por isso que essa pesquisa, ela é bem importante para quem está avançando
na sua qualificação profissional, tá? É uma forma maravilhosa de você se atualizar, tá? Estar a par do que tem de melhor em termos de produção do conhecimento naquela área. Então, por isso que a pesquisa de revisão da literatura, apesar dela ser complexa, dela ser difícil, mas se você quer ser um conhecedor profundo dentro de uma determinada área, é o caminho que eu te aponto, né? Eu vou produzir, eu quero produzir um artigo, eu quero ser um grande conhecedor dentro de uma determinada área do conhecimento. Então, eu te sugiro que você desenvolva uma pesquisa exatamente utilizando essa metodologia, né? Porque vai ser a forma de você conhecer e conhecer bem, né, a área do conhecimento na qual você quer ser um grande especialista. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a a este nível de pesquisa? Tá. Então, vamos adiante. Aqui, como é que você pode organizar, tá? Como é que você pode organizar esta modalidade de pesquisa, né? Então, você precisa definir primeiro o problema a ser investigado, tá? Verificar que este problema, quando a gente está falando problema, é o teu objeto de pesquisa, é o teu tema de pesquisa, tá? Você precisa ver se tem novas linhas de investigação, tá? Ou se você vai pesquisar aquilo que todo mundo já pesquisou, aquilo que todo mundo já disse sobre o tema, a tua pesquisa ela vai ter pouca importância. Então, nessa senda, a busca de novas linhas de investigação, elas podem te ajudar e dar importância ao que você produz, ao que você desenvolve, tá? Então, depois que você verificou o que já foi investigado, você pode analisar, tá? Dentro da grande temática, eu vi todas as situações que foram investigadas, agora, quais são as áreas que foram menos tratadas, menos investigadas? Quais são essas áreas? Então, essas áreas com menor índice de investigação, de pesquisa, tá? Daí você pode enxergar aqui lacunas, você pode enxergar aqui oportunidade, tá? Verificar aspectos pouco investigados ou ainda não contemplados por outros pesquisadores. Aqui, gente, está a oportunidade que você tem, principalmente para pensar e desenvolver o teu artigo final. Você quer que um artigo final seja reconhecido, seja utilizado por outros, e olha o quanto é bacana, né, você ter um texto que depois ele tenha reconhecimento, né? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para você. Deixa eu ver. Este aqui, tá? Eu só, eu quero mostrar aqui. Deixa, não é este aqui. Eu só quero mostrar. Eu quero mostrar uma situação para vocês. Deixa eu ver se.
Olha aqui, você produz um texto, você quer que este texto... Vamos ver se... Não. Aqui. Olhem aqui, gente, tá? Observem como que quando você produz um conhecimento, esse texto, deixa eu só fazer um Ctrl F aqui, tá? Então, olhem aqui, gente, tá? Eu estou mostrando que você produz um texto e depois esse texto ele vai para o mundo, tá? Então, aqui eu estou mostrando que você produz um conhecimento, como o conhecimento ele é interdisciplinar, tá? Então, voltando aqui para... Deixa eu só ver. Tá? Então, observem que você vai produzir... Opa, tá? Então, qual é o nível de identificação dos agentes comunitários de saúde com o implementador municipal, tá? Em Goiânia. Então, o teu texto, você leva ele para o mundo, tá? Você não utiliza o que você produz, tá? Então, este meu artigo que eu tenho, que a gente produz, ele é para o mundo, não é apenas para uma situação específica, né? Ele já foi utilizado em diferentes situações na área da saúde, tá? Ele já foi utilizado, inclusive, em teses, ele já foi utilizado em dissertações, justamente porque ele trata de uma temática aberta, e de uma temática que perpassa as diferentes áreas, uma temática interdisciplinar, tá? Então, por isso que quando que a gente vai produzir, tá? A gente tenta produzir algo criativo, algo único, que depois isso é utilizado. Outras pessoas, e orgulho que você tem quando que o teu texto ele é utilizado por outros, né? Ele é utilizado por outros. Deixa eu só voltar aqui, tá? Eu voltar aqui, deixa eu ver se aqui eu tenho, tá? O, tá? Então, aqui, deixa eu só quem verificar. Deixa eu ver o que que é este aqui, tá? Então, olha aqui com, deixa, não, só, tá? Então, olhem aqui, ó, o texto, tá? O texto ele está presente em diferentes trabalhos, tá? Em diferentes situações. Você produz para que outros utilizem. É neste aspecto que eu quero reforçar para vocês, né? A importância de vocês ah, fazerem um texto que depois ele vai ser utilizado por outras pessoas no sentido de como base de pesquisa. Então, quando você faz um texto que ele tenha uma abordagem criativa única, esse teu texto ele vai ser usado por outros pesquisadores, ele vai servir para você como base de pesquisa. Por isso que a questão
pesquisa de revisão de literatura ela é importante nesse sentido, porque se você produzir um texto único, um texto criativo, os outros autores, outros pesquisadores, eles, quando vão fazer uma pesquisa, eles vão utilizar o teu texto, e o teu texto é base, vai orientar o debate e as discussões sobre uma determinada área. Tá bem, gente? Esse é o desafio que a gente tem, né, de produzir conhecimento. Então, eu vou produzir um conhecimento, eu preciso produzir um conhecimento que possa contribuir, tá? E o artigo final do curso de vocês, ele não pode ser um artigo pro forma, ele não pode ser um artigo que vá apenas fazer com que você receba mais uma certificação, possa avançar apenas, né, profissionalmente. Ele tem que ser um texto, um projeto, um trabalho que te dê reconhecimento profissional, que te dê reconhecimento como o profissional que conhece bem aquela área do conhecimento. Então, por isso que eu aponto para vocês a importância, né, do trabalho, do artigo final. Não pode ser, eu vou fazer aqui uma pesquisa exploratória, encontrar qualquer texto, qualquer artigo, qualquer autor. Não, você precisa ir pensando, definindo agora, porque é um trabalho que vai te deixar para a história da tua área do conhecimento. Se você produzir um texto bacana, um texto legal, este texto ele vai te dar todo o reconhecimento profissional que você merece, tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui em relação às possibilidades e quando que pode ser feita uma pesquisa de revisão de literatura? Alguém de vocês já fez uma pesquisa com essa característica? Pelo que eu vi, acho que não, né? Então, vamos adiante. Opa, ainda não, né? Vamos lá, vamos. Talvez agora vai ser a oportunidade, né, de vocês fazerem, né, um texto. Vamos, vamos. Aqui a gente tem alguns passos práticos, tá? Para vocês fazerem a pesquisa de revisão de literatura, tá? Qual que é o primeiro passo, né? Quais são as palavras-chave, tá? Quando a gente está falando de escritores ou categorias, porque algumas áreas, quem é mais da área da psicologia fala de escritores, algumas áreas da saúde também falam categorias, tá? Outras áreas, palavras-chave. Mas quando a gente utiliza palavras-chave, descritores, categorias, nós estamos falando a mesma coisa, tá? Nós estamos falando de termos que são essenciais da nossa pesquisa, tá? Então, por isso que quando eu falo aqui de palavras-chave, ou descritores ou categorias, eu estou falando daqueles termos que eu falando, eu apontando, eles nos mostram a síntese do que é o nosso trabalho. Lembra quando a gente vai fazer um artigo que a gente precisa colocar lá as palavras-chave, ou TCC, que você colocou as palavras-chave? É justamente por isso, tá? As palavras-chave, eu olhando para o resumo do trabalho, olhando as palavras-chave, eu vejo se aquele texto ele se encaixa na pesquisa que eu vou fazer. Então, os textos que eu vou selecionar, eles têm que ter determinadas palavras, eles têm que ter determinados descritores ou categorias, que são os termos essenciais da minha pesquisa, tá? Pessoal,
identificar e separar fontes primárias, tá? Olhem aqui o que a gente está colocando para vocês, e daí talvez vai esclarecer um pouco a dúvida que o colega levantou na primeira parte da aula, tá? Quando eu estou falando de fontes primárias, eu estou falando da literatura que analisa investigações com um cunho mais empírico. O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, fontes primárias são aquelas fontes de alguém que desenvolveu uma pesquisa de campo, alguém que fez uma pesquisa aplicada, uma pesquisa de laboratório de quarto nível, tá? E que produziu um conhecimento. Então, eu preciso saber os textos que eu vou utilizar são textos que têm pesquisa assim com cunho empírico, pesquisa de campo. Quando eu falo o sentido empírico, eu estou não é no sentido de ser uma pesquisa menor, tá? Não é no sentido de ser uma pesquisa menor, muito pelo contrário, é aquela pesquisa de quarto nível, é aquela pesquisa de laboratório, é aquela pesquisa aplicada. Então, nós temos textos e artigos que são resultados de pesquisas aplicadas, de pesquisas de laboratório, e nós temos também fontes secundárias, né? Que é a análise de textos já publicados, que é a pesquisa apenas de cunho bibliográfico, tá? Então, quando que eu vou fazer a seleção da literatura, eu preciso ver os textos que eu vou selecionar são textos de trabalho de campo, de pesquisa de laboratório, de resultado, de análise de pesquisa de laboratório, ou eu vou apenas utilizar fontes secundárias que já interpretam outros textos publicados, que aqui nós temos basicamente a pesquisa bibliográfica. Tá? Então, por isso que eu preciso selecionar. Aqui tem algumas situações práticas também para você, quando for fazer um trabalho, lá na metodologia, a literatura que eu utilizei era uma literatura que fazia interpretação de outros textos já publicados, ou os textos, a fonte que eu estou utilizando é apenas de trabalhos que analisam situações práticas, situações experimentadas, que seguiram determinados protocolos na aplicação daquela pesquisa. É nesse sentido que nós orientamos e colocamos aqui a questão da revisão da literatura, tá? E ler criticamente, fazer fichamento de leitura com as devidas referências, então sempre é importante a gente ter as referências, né, nos trabalhos que a gente está desenvolvendo, no texto, naquilo que a gente está anunciando, naquilo que a gente está publicando. Tá? Alguma dúvida aqui em relação aos passos práticos da pesquisa de revisão de literatura? Muito bem. Então, nós seguimos o barco. Pessoal, agora nós chegamos, né, na, no quarto nível de pesquisa. E eu não sei se alguém de vocês já tem experiência neste quarto nível de pesquisa. Alguém de vocês tem experiência neste nível de pesquisa?
Pelo que eu vi aqui, não, né? Por aquilo que os colegas têm apontado, não. Nessa, o que que acontece? Para a gente fazer essa pesquisa, primeiro, está cortando a voz do professor só para mim? Os outros colegas estão cortando? Mais alguém cortou? Não? Então tá ok. Não, não. Tá. Eu acho que foi só para alguém aí que estava cortando. Ok. Tá? Ah, essa pesquisa, por que que nós estamos um pouco distante dela? Qual é a dificuldade? E não são todas as instituições que conseguem fazer. Primeiro, se a gente olhar essa pesquisa, ela está muito mais vinculada àquilo que a gente chama financiamento. Se eu não tenho uma empresa, um laboratório, eu não tenho como fazer esse tipo de pesquisa. E são pesquisas, se vocês acompanharem a discussão que a gente teve no ano passado, na mitigação de recursos voltado ao financiamento, a CAPES, ao CNPq, às pesquisas, às universidades federais, e aqui tem que ser uma discussão de política de Estado, tá? Não é uma discussão de política de governo que a gente tem que fazer, tá? É de política de Estado, o que, que a sociedade precisa. Nós estamos vendo que nós demandamos de situações agora e a gente depende de fora, o mundo precisa de determinados produtos e a gente não tem esses produtos à disposição, então, a gente vai ter que repensar também algumas questões de políticas de Estado, e aqui tem uma questão voltada para a pesquisa. Se tu não tem, quem é que pode desenvolver esse tipo de pesquisa? Primeiro, alguém tem que pagar salário. E por isso que se a gente for olhar essas pesquisas, elas normalmente, por que elas estão lá na Universidade Federal? Nas universidades federais. Porque lá eu tenho um pesquisador, tá? Lá eu tenho um professor que ele tem, às vezes, 40 horas semanais, toda a carga horária voltada única e exclusivamente para aquela pesquisa. E vocês vão me perguntar, isso é importante? Claro que é importante, porque a universidade privada, a faculdade privada, ela não consegue, ela não tem recurso e não tem financiamento para isso. Se não tiver empresa, se o Estado não estiver financiando a grande pesquisa e a pesquisa complexa, nós não avançamos nas diferentes áreas do conhecimento, não é apenas na saúde. Então, por isso que nós precisamos, sim, também do financiamento do Estado para a grande pesquisa. E o maior clamor de respostas da ciência aos pesquisadores, nós estamos vendo agora, porque em determinados momentos na vida, na história da humanidade, a gente tem problemas semelhantes ao que nós estamos passando neste momento. E se a gente não tem uma resposta imediata da ciência, do conhecimento, olha o prejuízo que isso tem para a sociedade. Então, se você vai analisar num primeiro momento aquele discurso do gasto desnecessário com o pesquisador, do gasto desnecessário com suprimentos para as pesquisas, na manutenção dos laboratórios, gente, o prejuízo que a gente tem agora de não ter remédio, não ter alternativa, não ter solução para os problemas, eles são muito maiores. As consequências do não desenvolvimento da ciência, do não desenvolvimento do conhecimento, eles são muito maiores do que os investimentos que a gente faz em pesquisa e na produção do conhecimento. Tá? Então, observem há quanto tempo a gente leva
para dar uma resposta. Não, não existe aqui a gente imaginou e vem um cientista, vem um pesquisador e aponta uma resposta. Vocês imaginem, os Estados Unidos, com toda a riqueza, com todas as instituições, com todos os equipamentos que tem, não tem ainda uma resposta adequada. A Espanha, Inglaterra, França, Itália, outros países, Japão, a própria China, né? Observem que nós precisamos estar sempre investindo em conhecimento, em pesquisa. Por isso que, quando a gente está falando aqui em pesquisa complexa, com pesquisa experimental, nós estamos falando daquela pesquisa exatamente por aquelas imagens que a gente está vendo e que tem todo um custo, gente. Olha o custo que tem para o desenvolvimento dessas pesquisas. Por isso que, de um modo em geral, nós não estamos próximos dessas pesquisas, porque boa parte das instituições não conseguem manter, os hospitais não conseguem manter laboratórios de pesquisa. Nós temos também uma cultura, se você, na condição profissional, não, mas eu estou aqui agora produzindo um conhecimento, estou desenvolvendo uma pesquisa. A gente tem muito mais aquela situação da prática do dia a dia, de determinadas atividades, tá? De determinadas atividades. Por isso que a gente não tem muitas experiências, na pesquisa. Ela se caracteriza por manipulação de variáveis, tentativas controladas, a gente perde muito material, porque você utilizou, testou, você precisa descartar, tem todo um cuidado. Então, vocês estão percebendo, nós não temos à disposição esse tipo de material em todas as instituições, em todas as cidades, em todos os hospitais, tá? Então, por isso que são pesquisas desenvolvidas muito na área das engenharias, na computação, na saúde, né? É a chamada, né, experimentação pura, por isso que é o nível mais elevado assim, em termos de pesquisa, e é uma pesquisa que ela traz normalmente resultados muito positivos para as instituições, para a sociedade. Nós não temos aqui no Brasil uma cultura do incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento do conhecimento. As próprias empresas, elas pouco financiam a questão de pesquisas, né? Então, a gente está vendo agora bancos, né, se movendo para vamos aportar tanto de recurso em determinadas áreas, em determinadas pesquisas, mas olha a lucratividade que esse setor financeiro ele teve ao longo da história e ao longo do tempo, e nunca aportou recursos para o desenvolvimento da pesquisa. Por isso, da nossa dificuldade em produzir pesquisa aqui de experimental, uma pesquisa complexa, tá? Aqui, aquilo que nós já falamos, o pesquisador, né, ele precisa ter um cenário, ele precisa ter toda uma situação organizada, controlada, ele precisa ter todos os equipamentos, todo o controle, todos os testes. Então, essa é a pesquisa que a gente vê no laboratório. Eu não sei se alguém de vocês tem alguma experiência, alguma vivência com esse tipo de pesquisa.
Ou se alguém já participou, teve alguma experiência próxima desse tipo de pesquisa? Eu concordo ali com o Rodrigo. Infelizmente, nós não temos, é toda uma questão de financiamento, de preocupação, é toda uma questão cultural, tá? É toda uma questão cultural, né, que a gente precisa, né? Exatamente, por isso que nós precisamos trazer de fora determinados produtos, né, suprimentos para o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, porque se a gente não é autossuficiente, né, é porque, de certa forma, nós estamos vendo. Exatamente, concordo, Rodrigo. Agora é que a gente está vendo, né, toda a situação e toda a importância do conhecimento. Por exemplo, e agora, gente, nós não só precisamos de profissionais da área e do conhecimento na área da saúde, sim, ali na área da saúde, mas olha a consequência que isso tem para as outras áreas do conhecimento. Então, nós existe um paradigma muito grande na própria indústria média que. Exatamente. Ah, olha, para vocês terem uma ideia, gente, vai haver uma grande mudança, uma alteração do cenário econômico, no cenário internacional, nas relações, e como é que a gente vai fazer frente? Quais são as respostas? Quem vai apontar as respostas? Meus amigos, são os pesquisadores, provavelmente na tua área do conhecimento, lá na tua empresa, na minha empresa, na minha atividade, todos nós vamos sair diferentes dessa situação. E quando eu falo sair diferente, significa o quê? Que provavelmente nós vamos ter lacunas, vamos ter assim problemas e muitos problemas, vamos ter oportunidades de apontar saídas e soluções aos problemas que nós estamos enfrentando. Então, o grande desafio na condição profissional, você que está estudando, que tem a oportunidade de produzir conhecimento, é pensar o teu artigo no sentido que esse teu artigo ele possa contribuir, ou o conhecimento que você vai produzir aqui como trabalho final do curso, ele possa contribuir, apontar alguma solução para alguma lacuna, ou algum problema, ou que você enxergue uma oportunidade. Eu acho que o momento ele é propício para o desenvolvimento do conhecimento, mas quando a gente fala em termos de conhecimento, nós falamos o que eu vou apontar, que saídas, que soluções, que lacunas que eu estou buscando suprir. Eu acho que esse é o grande desafio agora em termos de pesquisa, em termos de produção do conhecimento. Nós vimos que nos 4 níveis de pesquisa, tá, gente? Os 4 níveis de pesquisa, o primeiro, que é o nível mais básico, que é aquele nível mais simples, tá? Mas se você não conhece bem determinadas situações da tua atividade profissional, no momento que você pesquisa, você passa a dominar isso melhor. E ao dominar isso, o conhecimento teórico, você vai conseguir profissionalmente a contribuir mais, mesmo você fazendo a pesquisa mais simples. Então, agora você imagine você começando a ampliar a pesquisa bibliográfica, que está lá no nível 1, mas que é utilizada nos outros níveis. Quanto mais você avançar, quanto mais degraus você subir, em termos, no caso de pesquisa, mais contribuição você tem a dar profissionalmente, mais você vai compreender os cenários e as situações da tua atividade profissional, mais oportunidades a vida
vai te oferecer do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação àquilo que nós estudamos até aqui, gente? Com isso, eu vou fechando a nossa gravação da nossa aula, tá? Para que a gente